Vamos para a palavra então. Abra sua Bíblia comigo, por gentileza. Em João capítulo 20. Evangelho de João, capítulo 20, e o verso 1. Acharam aí? Amém? A minha versão diz assim: no primeiro dia da semana, bem cedo, enquanto ainda estava escuro, Maria Madalena foi ao túmulo e viu que a pedra da entrada tinha sido removida. Correu e encontrou Simão Pedro e o outro discípulo, aquele a quem Jesus amava, e disse: tiraram do túmulo o corpo do Senhor, e não sabemos onde o colocaram. Pedro e o outro discípulo foram ao túmulo. Os dois corriam, mas o outro discípulo foi mais rápido do que Pedro e chegou primeiro ao túmulo. Abaixou-se, olhou para dentro e viu ali as faixas de linho, mas não entrou. Então Simão Pedro chegou e entrou. Também viu ali as faixas de linho e notou que o pano que cobria a cabeça de Jesus estava dobrado e colocado à parte. O discípulo que havia chegado primeiro ao túmulo também entrou, viu e creu, pois até então não haviam compreendido as Escrituras, segundo as quais era necessário que Jesus ressuscitasse dos mortos. Verso 10, os discípulos voltaram para casa. Maria estava ao lado de fora do túmulo, chorando. Abaixou-se e olhou para dentro e viu dois anjos vestidos de branco, sentados à cabeceira e aos pés do lugar onde tinha estado o corpo de Jesus. Os anjos lhe perguntaram: mulher, por que está chorando? Ela respondeu: porque levaram o meu Senhor e não sei onde o colocaram. Então, ao virar-se para sair, viu alguém em pé. Era Jesus, mas ela não o reconheceu. Mulher, por que está chorando? Perguntou ele. A quem você procura? Pensando que fosse o jardineiro, ela disse: se o Senhor o levou embora, diga-me onde o colocou e eu irei buscá-lo. Maria, disse Jesus. Ela se voltou para ele e exclamou: Rabone, que em aramaico quer dizer mestre. Jesus lhe disse: não se agarre a mim, pois ainda não subi ao Pai. Mas vá procurar os meus irmãos e diga-lhes: eu vou subir para o meu Pai e Pai de vocês, para o meu Deus e Deus de vocês. Maria Madalena encontrou os discípulos e lhes disse: vi o Senhor. Então contou como Jesus havia falado. Feche os seus olhos, vamos orar. Querido Deus, eterno Pai, na Tua presença estamos, Senhor, e pedimos que o Senhor ministre o nosso coração, segundo a vontade do Senhor para essa noite. Nós te agradecemos, Senhor, pela Tua doce presença, por tudo que o Senhor está fazendo e fará. Louvamos e bendizemos o Teu nome, Pai. Estamos todos ouvidos no Teu santo nome. Amém. Hoje é Dia Internacional das Mulheres. Parabéns a todas as mulheres, em especial a minha que não está aqui, está em algum lugar aí. E eu não tenho costume de, é dia das mulheres, eu vou pregar sobre uma mulher da Bíblia. É dia disso, não. O Evangelho ele é cristocêntrico, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Mas eu acho interessante que justo hoje o Senhor me deu uma mensagem a respeito de uma mulher, Maria Madalena, a primeira mulher, a primeira pessoa a ver Jesus ressurreto. Vocês sabem da história, Jesus havia sido crucificado, e a Bíblia diz no capítulo 19 que ele foi colocado
num túmulo escavado na rocha em um jardim. E Maria Madalena vai lá bem cedo, domingo pela manhã, era o primeiro dia da semana, estava escuro, e ela estava à porta do túmulo. Quando ela olha, a pedra tinha sido rolada, e ela olhou, e viu que Jesus não estava ali. Ela foi correndo, chamou os discípulos, encontrou Pedro e João. João é esse que refere a si mesmo como aquele a quem Jesus amava. João tinha uma autoestima muito boa. Ele corria mais rápido, ele era o que Jesus amava. E a Bíblia diz que eles chegam, olham as faixas de linho com as quais Jesus havia sido embalsamado, vê as faixas ali, vê o lenço que estava na cabeça dele, dobrado à parte. E esses homens que eram discípulos de Jesus, que haviam ouvido de Jesus durante a caminhada de Jesus, que Jesus haveria de padecer na mão de pecadores, haveria de morrer e ao terceiro dia ressuscitar, estes mesmos homens que ouviram Jesus falar isso mais de uma vez, olham para aquela situação e vão embora. E Maria continua lá. Então, uma das primeiras coisas que o Senhor falou comigo nesse texto é que se nós continuarmos aos pés de Jesus, Ele tem revelação, Ele tem direção para nós. Porque os outros discípulos foram lá, viram as faixas, viram o pano, e eu acho muito interessante a maneira como cada um reagiu. Uma coisa que eu acho legal aqui de João, se não me engano está no versículo 8. Versículo 8, diz assim, ó: o discípulo que havia chegado primeiro ao túmulo também entrou, viu e creu. E aí as escrituras vão dizer, porque até aquele momento eles não entendiam quando Jesus falava que tinha que morrer e ressuscitar. Então, 3 pessoas com 3 comportamentos diferentes ante a mesma situação. Maria foi cedinho para o túmulo e lá ficou. Viu que Jesus não estava lá, ficou ali, chorando, chamou os outros discípulos viram, um deles creu, a Bíblia diz que João viu e creu, mas foi embora. Pedro ficou analisando a situação, não falou nada, mas foi embora. Mas Maria ficou. Então, irmãos, o segredo para a gente tem falado muito de permanência, perseverança, persistência, porque nesses dias, irmãos, como eu já disse aqui, sem ofender ninguém e me incluindo nisso, eu acho que nós somos a pior geração de crentes que a terra já teve. Porque os outros não tinham todos os recursos que nós temos. Os discípulos não tinham uma Bíblia de estudo completo, eles estavam escrevendo a Bíblia. Eles não tinham pregações no YouTube, não tinham grandes mestres para ensinar teologia. Eles não tinham, você vai falar, pastor, mas eles tiveram Jesus por 3 anos e meio, ótimo. Os que andaram perto e os que andaram longe. E outra, como compreender? A Bíblia diz que eles até aquele momento não tinham compreendido o mistério da morte e ressurreição de Cristo. A Bíblia diz que João viu e creu, mas não diz que ele entendeu. E nós temos provas arqueológicas, provas históricas, temos a Bíblia completa, temos Bíblia de estudo, temos curso de teologia, temos uma igreja em cada esquina, pastores pregando na rádio, na televisão, na internet, livros e mais livros, teólogos e mais teólogos, doutrinas e mais doutrinas, redes sociais, recursos quase que infinitos para usar e abusar, e às vezes nós somos mais incrédulos do que esses homens. Então só o fato de Maria ter ficado ali, ter ido cedo para lá, e ficado lá, na porta do túmulo, essa mulher já ensina muitas coisas para nós, que nós devemos permanecer apesar da dor. Estava doendo,
Jesus, desde que Jesus expulsou 7 espíritos impuros daquela mulher, ela passou a ser seguidora de Jesus. E alguns teólogos dizem que por conta de Jesus ter aparecido primeiro para ela, e ela foi a primeira a pregar a ressurreição, eu já vi textos falando que ela é apóstola dos apóstolos. E olha que coisa contraditória, porque as mulheres que eram tão maltratadas e não tinham nenhum valor naquela época, Jesus aparece primeiro. Ele podia ter aparecido para João, o discípulo amado, ele poderia ter aparecido para Pedro, o qual ele mudou o nome e falou que tinha entregado a chave da igreja, por causa do entendimento que ele teve, da revelação que ele teve. Ele poderia ter aparecido primeiro para a mãe dele, para honrar a mãe, ou para algum irmão. Ele aparece para uma mulher pecadora. Outra coisa que eu acho muito interessante, e esses tempos atrás a Fá tinha até mandado para mim, você lembra? Ela mandou algo que eu achei tremendo, porque ela confunde Jesus com um jardineiro. Vocês vêem no texto? Ela pensou que Jesus era um jardineiro e falou assim: olha, Senhor, se o Senhor tirou ele, fala onde ele está, que eu quero colocar o corpo dele lá de volta. Mas era o próprio Jesus, mas ela também não reconheceu Jesus, por conta da aparência de Jesus já ter mudado num corpo ressurreto e glorificado, assim como Cleopas e aquele outro discípulo no caminho para Emaús, também não perceberam que Jesus andava com eles no caminho. E ela confunde ele com um jardineiro. E eu sempre tive essa dúvida, e no post que a Fá me mandou eu tirei essa dúvida. Depois eu fui até pesquisar. Primeiro, naturalmente ele poderia ter sido confundido com um jardineiro, porque o túmulo de Jesus estava num jardim. Então, era bem cedo, estava escuro ainda. Ela falou: é alguém que cuida do jardim aqui do sepulcro. Segundo, ela estava chorando muito. Poderia ser que os olhos estavam embaçados. Madrugadinha, olhou aquele homem em pé, sei lá, falou: deve ser o jardineiro. Mas a hipótese mais provável era que Deus estava restaurando todas as coisas. Porque assim como no Éden, uma mulher pecou e trouxe morte em um jardim, no jardim da ressurreição, uma mulher estava vendo a vida sendo totalmente restaurada, o jardim, o propósito do jardim sendo restaurado, porque o que Deus disse para Adão? Olha, você vai cuidar do jardim. Jesus fala: eu sou a videira, meu pai é o agricultor. Quando vai falar de Adão, fala assim: olha, cuida do jardim, põe nome nos animais, multiplica, sede fecundos. O primeiro Adão caiu, mas o segundo Adão estava restaurando e trazendo vida ao jardim. E o mais interessante, que no texto tem 2 vezes ela chorando. Você viu aí? Ó, sumiu aqui, calma aí. Olha aqui, no versículo 11 diz assim: Maria estava do lado de fora do túmulo, chorando, e viu 2 anjos vestidos de branco, um sentado à cabeceira, e o outro aos pés de onde estava o corpo de Jesus. E os anjos lhe perguntaram: mulher, por que você está chorando? Ela fala: porque levaram meu Senhor. Então, a sair, ela vê alguém de pé, que era Jesus, mas não reconheceu. E Jesus faz a mesma pergunta: mulher, por que você está chorando? E ela, pensando que fosse jardineiro, fala que a isso. Sabe o que eu entendo, irmãos? Que às vezes nós estamos chorando porque a gente está procurando Jesus no lugar errado. Porque você vê a resposta. Eu gosto da versão Ara, que diz assim: por que procuras aquele que vive dentre os mortos? Ela foi lá para ver um Jesus morto, mas Jesus já tinha ressuscitado. Muitas vezes nós estamos buscando, como que eu posso dizer isso? Irmãos, muitas vezes nós estamos buscando Jesus segundo o nosso próprio entendimento. Aquelas pessoas, elas estavam procurando um Jesus morto, e Jesus já tinha ressuscitado. Jesus já havia falado que isso ia acontecer. Aconteceu isso com os discípulos de Emaús.
falando para o próprio Jesus: olha, a gente achava que ele ia governar sobre Israel, e já faz 3 dias que essas coisas aconteceram. Às vezes a gente está buscando um Jesus morto, porque a gente está buscando Jesus, como disse o Vitor aqui. Será que agora a gente precisa, irmão, tem hora que eu faço isso, mas é pela força do hábito, mas já pensou? Levanta a sua mão, dá um glória a Deus. Ô irmão, agora é hora de ofertar. Ô irmão, fica de pé, vamos louvar. Isso que ele falou é muita verdade, porque às vezes a gente está procurando Jesus num ritual, numa religião, num tipo de prática. Jesus não é algo que a gente possa manipular. A gente não pode colocar Jesus num quadrado e achar, olha, Jesus ele opera. Quem aqui já alcançou algum milagre uma vez? Você fez alguma coisa, tipo, você estava fazendo jejum, no final do jejum Deus respondeu. Ou você estava orando e Deus respondeu. Quem já? Amém. A nossa tendência, quando a gente tiver num outro problema, é repetir. Por exemplo, eu fiz a campanha de Daniel, 21 dias de oração e jejum. No 21º dia o Senhor me respondeu. Uau, que tremendo. Na hora que eu tiver um outro problema, uma outra situação, eu vou querer fazer 21 dias de jejum e oração para alcançar a graça, como se o Senhor fosse algo que eu pudesse dar corda. Quantos estão entendendo? Através dos olhos da religião, da tradição, da minha própria maneira de visualizar Jesus. Às vezes a gente coloca Jesus numa caixinha, irmão. E eu acho, os anjos perguntam: mulher, por que você está chorando? É como se ele está falando assim: você não entendeu nada do que ele falou? Porque ele falou que isso ia acontecer. E se ele não está aqui, é porque ele ressuscitou. E às vezes Deus fala para a gente as coisas que vão acontecer, e quando acontece a gente fica com cara de paisagem. Mas o Senhor não falou que no mundo teria aflições? Tem de bom ânimo, porque Ele venceu o mundo. Mas a gente está tão acostumado com a religião, com a tradição, com tudo quadradinho, tentar achar um padrão. Existe um padrão para adorar? Não tem padrão, irmão. Por isso que tem um monte de tipo de igreja. Às vezes você vai ver um pentecostal pulando, rodando, falando língua estranha, você vai falar assim: meu Deus, que meninice. É porque você não é desses, então se encaixe num lugar que é bom para você. E talvez a gente vai ver alguém muito tradicional, que não pode nem bater palma, nem falar glória a Deus e aleluia, a gente vai falar: meu Deus, que igreja fria. Não, não é, irmão, é porque não é para nós. Deus tem uma multiforme graça, onde Ele opera nos tradicionais, nos pentecostais, nos céticos, nos místicos. A gente quer colocar Jesus dentro de uma caixinha. Por que a gente está procurando quem vive dentre os mortos? Isso deveria falar alguma coisa no nosso coração. É porque a gente tem um padrão de culto, um padrão de adoração. Deus não tem padrão, irmão. Ele apareceu para uma mulher pecadora. Quem ia imaginar que a primeira pessoa a ver o Cristo, o Messias, o Filho de Deus ressurreto, ia ser uma mulher, ainda mais uma pecadora, que fora pecadora? Não tem lógica. Eu acho que é por isso que Pedro não creu. Ele chegou lá, olhou e falou: não, alguma coisa aconteceu. João creu, mas também foi embora. Versículo 20 diz que eles foram embora, mas Maria ficou. Isso tem que ensinar alguma coisa para nós, irmãos. Ficar aos pés de Jesus traz revelação. Se ela fosse embora, ela não ia encontrar o mestre. E a Bíblia, ela dá muitas dicas, irmãos, para nós. Sabe uma delas que eu peguei hoje, que eu nunca tinha reparado? Talvez você já tenha, mas eu quero dividir isso com você, porque para mim foi muito glorioso. Quando eu prestei atenção nisso, eu fiquei uau, fiquei maravilhado em casa à tarde. Diz assim, versículo 12: e viu 2 anjos vestidos de branco, sentados à cabeceira e aos pés do lugar onde tinha estado o corpo de Jesus. Quantos lembram da arca?
Não tinha 2 anjos? Um em cada ponta, como se fosse um na cabeça e um nos pés. E lá não era o propiciatório, onde o sangue caía para a remissão dos pecados? Sabe o que aconteceu nessa cena? Você sabe o que Maria viu? Maria viu o próprio Jesus sendo propiciatório. Um anjo em cada ponta, um na cabeceira, o outro nos pés, mostrando, ó, aquele modelo lá passou. Eu fiquei maravilhado com isso hoje. Talvez não signifique muito para você, mas para mim eu quase pirei. Um anjo em cada ponta. Eu lembrei da arca. Eu tenho uma arca aqui no meu escritório. Eu tenho uma arca pequenininha que eu ganhei de um amigo. E eu amo coisas simbólicas, assim, coisas judaicas. Eu acho muito da hora. E eu fiquei lembrando da cena. Eu falei, meu Deus, ela viu a arca da presença se tornando uma verdade, se tornando viva. Confundiu com um jardineiro, porque ele estava restaurando o jardim. Isso é muito forte, porque se através de uma mulher, pode ter entrado morte, através de outra mulher, estava tendo uma mensagem de vida, porque ela foi a primeira a proclamar, porque Jesus falou assim, mulher, vai adiante. Vamos ler. Uau. Versículo 15, mulher, por que está chorando? Perguntou ele. A quem você procura? Pensando que fosse o jardineiro, ela disse, se o Senhor o levou embora, diga-me onde colocou que eu irei buscá-lo. Maria, disse Jesus. E ela se voltou para ele e exclamou, Rabone. Ah, irmão, deixa eu fazer uma pausa aqui que eu lembrei de outra coisa. Ela viu Jesus, mas não reconheceu Jesus, certo? Tanto é que ela chamou ele de jardineiro. Ela viu, mas não reconheceu. Se você fizer um paralelo com os discípulos no caminho de Emaús, viram, mas também não reconheceram. Quando que eles foram reconhecer? No partir do pão, beleza. Mas ela, sabe quando ela foi reconhecer? Quando ouviu a voz dele. Quando ele falou, Maria, ela falou, Rabone, é tu mesmo. Escute. Às vezes você pode não estar vendo Jesus na sua vida, mas no ouvir da voz dele, você vai saber quem fala com você. Porque as suas ovelhas escutam a sua voz e o seguem. Aleluia. Se hoje escutar a voz do Senhor teu Deus, não endureçais o vosso coração. Uau, precisamos ouvir a voz de Jesus. Ainda que não estejamos vendo, mas no ouvir da voz dele, eu vou falar assim, essa voz é inconfundível, é ele. E ele diz assim, ó, olha que outra coisa interessante, versículo 17, Jesus lhe disse, não se agarre a mim, pois ainda não subi para o meu Pai, mas vá procurar os seus irmãos, meus irmãos, e diga-lhes, eu vou subir para o meu Pai e Pai de vocês, para o meu Deus e Deus de vocês. E Maria Madalena encontrou os discípulos e lhes disse, viu o Senhor, então contou o que Jesus havia falado. Irmãos, depois que a gente tem a revelação de quem a gente está ouvindo, fica fácil a gente proclamar a mensagem de quem nos enviou. Jesus falou para ela, não se agarre a mim. O que você acha que aconteceu? Para Jesus falar assim, ó, não me agarra não. Pai, conjectura comigo aí, você é inteligente. Essa mulher deve ter dado um pulo no pescoço dele. Rabone! Grudou o homem. Quis fazer que nem Pedro no Monte da Transfiguração. Vamos ficar por aqui, vamos armar 3 tendas, a gente não desce mais. E Jesus falou, não, calma, vamos descer e replicar isso lá embaixo. Da mesma forma, ela agarrou ele falou assim, não me detenha. Não me agarre, não me segura. Eu ainda não fui para o meu Pai e Pai de vocês. Meu Deus e Deus de você. Que coisa poderosa que ele estava falando, irmãos. Parece simples. Ele está falando, eu ainda não fui para o meu Pai e Pai de vocês. Ele está falando assim, agora que consumou, vocês fazem parte. O meu Deus é Deus de vocês, o meu Pai é Pai de vocês. Ele não fala assim, eu falei errado, né? Vai contar para os discípulos. Não, ele fala assim, vai contar para os meus irmãos. Porque agora que estava tudo consumado, nós somos irmãos dele.
Ah, irmão, era para você ter dado um glória, se você entendeu. Dá um pulo aí, Cleuber. Aí, ó, alguém está entendendo, ainda que eu forcei. Vai lá contar para os meus irmãos. E ela vai e anuncia a mensagem. Já pensou que honra? Uma mulher. Irmãos, naquela época, mulher não era contada. Sabia que quando Jesus multiplica os pães e os peixes, a Bíblia diz que haviam 5.000 homens, fora mulheres e crianças. A mulher não era contada. A mulher não tinha muito valor. Jesus já vem restaurando o jardim e entregando o valor de volta para a mulher. Era para as mulheres dar um Gente, vocês não estão empolgadas, mas eu estou. É muito poderoso isso, cara. O fato de Jesus aparecer para uma mulher, ele está falando assim, eu posso aparecer para qualquer um. Ele não apareceu para o sacerdote, ele não apareceu para o líder, ele não apareceu para o profeta, ele apareceu para uma mulher. Mas a diferença é que essa mulher estava chorando. Que não nos falte lágrimas nos olhos. São dias de lágrimas nos olhos, dias de ficar aos pés de Jesus, mesmo com dor. Ela estava com dor por causa da morte de Cristo. Qual que é a sua dor hoje? O que te pega hoje? O que tem sido martírio para você hoje, nesses dias? O que tem tirado a sua paz, o seu sono? Isso não impediu aquela mulher de ir na porta do túmulo. Sabe por que ela foi lá? Porque ela achou que Jesus estava lá. Nós temos que ir aonde Jesus está. Se Jesus estava no túmulo, ela estava lá. Quantos estão entendendo? Isso é maravilhoso. Isso é profético. Quantas vezes, irmãos, a gente... Posso falar uma coisa? Quantos aqui nesses dias... Seja sincero. Quantos estão cansados na caminhada? Eu estou. Cansado. Não fisicamente. Mentalmente. Andar com Jesus tem um preço. Você entende que as nossas escolhas, Maria escolheu ficar ali. Todo mundo estava com a mesma dor. Poderia ser Tomé. De repente Tomé falou, vamos ver se o que ele falou é verdade mesmo, vou ficar lá para ver se ele vai levantar. Mas Tomé não estava lá. Poderia ter sido algumas pessoas que Jesus curou na caminhada. Quantos cegos, coxos. Poderia ter sido Lázaro, amigo dele, ao qual ele tinha ressuscitado. Poderia ter sido Maria, irmã de Lázaro, que a Bíblia diz que Jesus amava ela. Poderia ter sido Marta, aquela que gostava de fazer serviço para Jesus. Poderia ter sido uma das mulheres que o Vitor citou aqui, que sustentava o ministério de Jesus com dinheiro, Joana e outras mulheres. Mas Maria Madalena escolheu estar naquele lugar, cedo, escuro, com dor no coração, com tristeza. Ele escolheu estar ali. E sabe qual que é o exemplo para nós? Independente do que a gente esteja passando, a gente tem que escolher estar onde Jesus está. E eu não estou falando apenas de um templo de 4 paredes, porque só é igreja quando a gente se reúne. Mas se eu sei que Jesus está num lugar, eu tenho que ficar lá. Porque onde Jesus está, alguma coisa vai acontecer. Porque Ele é intencional. E quantos de nós, irmãos, cansados por tantas coisas, às vezes a gente abandona o lugar onde Jesus está. Sabe, às vezes eu vejo a gente como Naamã. Lembra daquele oficial sírio que tinha lepra? E ele vai na casa do profeta, amando de uma menina que falou, olha, assim, assim, assim. E o profeta nem dá muita atenção para ele, fala assim, ó, mergulha nesse rio 7 vezes, você vai ficar curado. Ele fica nervoso, porque ele queria que o cara saísse, colocasse a mão na cabeça dele, dissesse algumas palavras, ou alguma língua estranha, ou desse algo para ele beber. Porque a gente tem mania de imaginar como Deus vai trabalhar na situação que a gente está passando. A gente cria um modo de resolução
na nossa cabeça, e se as coisas não acontecem como está na nossa cabeça, talvez Deus não seja do jeito que eu queria. E eu te digo sem medo de errar, Deus não é do jeito que a gente imagina. Nós precisamos entrar no querer de Deus, não Deus entrar no nosso. Nós precisamos entrar na agenda de Deus, não Ele na nossa. Nós precisamos viver a vida de Deus, não Ele entrar na nossa. E às vezes a gente idealiza algumas coisas e por causa disso a gente se frustra. E eu estava comentando com o Vitor antes de começar o culto, muitas vezes a gente gasta energia em coisas que Deus nem... Entende? Essa mulher ficou aos pés de Jesus. Chorou, chorou, chorou. Os outros viram faixas de linho. Ela viu anjos e viu o Cristo. Viu o jardineiro que estava restaurando todas as coisas. E foi a primeira a anunciar a ressurreição. Olha que privilégio. Isso é sinal que se nós chorarmos aos pés de Cristo, talvez sejamos os primeiros a receber a revelação do que Ele quer fazer nesse tempo. E Ele não falou nada pessoal dela, falou, olha, eis que te digo que a sua vida assim, assim. Não, Ele falou, vai e fala para os meus irmãos tudo o que aconteceu. Às vezes o Senhor vai despertar você para falar para os seus irmãos coisas que Ele deseja. Tem um outro adendo aqui bacana para quem gosta de história. Existe na cultura judaica a questão, a Bíblia diz que ela olha e vê o lençol dobrado, posto à parte no lugar onde ele havia jazido. Existe na cultura judaica, quando o Senhor está fazendo uma refeição e ele amassa, ele termina de comer, e ele amassa o lenço e joga dentro do prato, quer dizer que ele acabou. Mas se um judeu dobrar o lenço e colocar à parte, quer dizer que ele vai voltar para terminar a refeição. Quando eles olham e veem o lençol do rosto de Jesus dobrado, dá a ideia, e eu consigo acreditar nisso profeticamente, que Jesus ia voltar. Então, o Senhor revelou coisas ali, mas só revelou para quem estava aos pés do túmulo. Para quem não abandonou por causa da dor. Os discípulos de Emaús estavam abandonando por causa da dor. Por quê? Eles imaginavam que Jesus ia reinar em vida. Quando Jesus morre, eles falaram assim, vamos embora, acabou o projeto. Acabou o ministério. A gente pensava que ele ia fazer isso, aquilo outro, e agora ele morreu. Irmãos, às vezes Deus vai deixar coisas morrer na nossa vida, só para mostrar que é Ele que está no controle e não nós. Tem coisas que Ele vai permitir morrer, Ele não permitiu um amigo morrer. E na cultura judaica, os judeus acreditavam que até 3 dias, um homem poderia ressuscitar, que a alma ficava, até se desprender do corpo, demorava 3 dias. Por isso que Ele demorou 4 para ressuscitar Lázaro. Para não ter dúvida. Tanto é que a irmã fala assim, mas Senhor, já cheira mal. Você vê como a gente é racional demais? Jesus falou assim, eu vou ressuscitar seu irmão. Imagina aqui, quem tem irmão aqui, ou irmã? Aí, imagina, seu irmão ou sua irmã morre. Aí você está lá, ai, se Jesus estivesse aqui. Aí ele chega e fala assim, vou ressuscitar. Você fala assim, mas já cheira mal. O que você está preocupado se cheira mal, irmão? Se ele falou que ressuscitou, manda tirar a pedra e deixa. Deixa o cheiro podre sair. Está vendo como a gente tem ideia? A gente quer colocar Jesus numa caixinha, mas já cheira mal. Jesus não estava nem preocupado com isso. Jesus falou que vai ressuscitar. Fecha sua boca e agradece. Já cheira mal. Quantas vezes a gente faz isso com Deus? Deixa Ele fazer do jeito dele. A Bíblia diz que Ele faz tudo perfeito a seu tempo. Tem um tempo para todas as coisas. Está lá em Eclesiastes. Tem coisas que Ele vai permitir morrer mesmo na nossa vida para ver se a gente aprende. Tem lições que a gente vai ter que passar no modo hard.
Mas se a gente estiver aos pés, independente da dor, por isso que Apocalipse vai dizer, aquele que perseverar até o fim será salvo. Nós temos que ficar até o fim. Que jeito? Não importa, irmão, se você vai chegar arrastado, de patinete, correndo, voando, mancando, empurrado, carregado numa maca, mas que você chegue. É sobre isso. E foi isso que essa mulher ensinou para nós. Perseverança no meio da dor. Ensinou que a gente não precisa ver, que a gente só precisa ouvir. Sabe o que eu creio que Jesus estava querendo mostrar ali para Maria Madalena? Quando ela agarra ele, porque ela estava acostumada com a presença física de Jesus. Aí ela viu ele, agarrou ele e falou, não, me deixa. Me deixa que eu vou para o meu pai, pai de vocês. Ele estava falando assim, agora o nosso relacionamento vai mudar, vai ser um relacionamento espiritual, porque eu não vou estar mais presente. Às vezes Deus muda a maneira de se relacionar conosco. Tem hora que Ele se manifesta no poder, tem hora que Ele se manifesta no sussurro da caverna. Tem hora que Ele manda uma coluna de fogo para nos esquentar e nos guiar no meio do deserto. Mas tem hora que Ele fala, por que clamas a mim? Por que oras a mim? Diga ao povo que marche. Por isso que eu falei que a gente não pode estabelecer um padrão para se relacionar com Deus, como se Deus... Irmão, a gente nunca vai entender Deus. Quem tenta entender Deus fica louco. E como diz o apóstolo Luiz Hermínio, ele diz que entender a Deus é o que sobra para quem não tem relacionamento com Ele. Se você quer entender a Deus, irmão, é porque você não tem relacionamento. Quem tem relacionamento confia. E ela ouviu a voz. Quando ela ouviu a voz dele, Maria, ela falou, Rabone, eu sei quem você é, porque você é meu pastor e eu escuto a sua voz. Às vezes a gente está querendo ver a Deus. E eu sou assim, irmão. Pensa num cara que pede sinal para Deus. Eu sou meio parecido com o Gideão. Agora eu quero o algodão molhado e a terra seca. Não, agora eu quero a terra molhada e o algodão seco. Agora eu quero que a noite vira dia, dia vira noite. Mas tem vezes que Deus vai falar assim, não, só eu chamar o teu nome basta. Se eu falar o teu nome, você vai saber que sou eu. Oh, Jesus, fala conosco, Senhor. Ai, Senhor. Eu anotei aqui, quem ama muito percebe primeiro. Sabe aquela música que a gente canta? Quem muito ama, quem muito foi perdoado, muito ama. Reflete Maria. Quando a gente tem noção do quão indigno a gente era e do que realmente Jesus fez por nós, a gente consegue amá-lo para estar numa medida dele só falar, a gente ouvir. Irmão, não vou pregar mais não, fique em pé, vamos orar. Tem coisas que só o Espírito pode convencer. Quantos creem que Ele está nesse lugar? Eu queria que você pensasse agora no que, qual tem sido o impedimento para que você creia em tudo o que Cristo o que você tem de revelação da pessoa de Cristo. Porque às vezes a gente age, irmãos, a gente vem em cultos, a gente louva, a gente adora, a gente ouve a palavra, talvez você seja um bom crente, mas quando as coisas saem do controle, ou saem do jeito como você acha que deveria ser o certo, a gente não consegue ouvir Jesus. E aí dá desespero. Talvez esse era o desespero de Maria, antes de ver os anjos, antes de ver o jardineiro. Talvez quando ela viu o túmulo aberto e não viu o corpo dele lá, ela falou assim, agora já era.
porque agora eu não tenho mais a presença física, eu não tenho mais acesso. E quantas vezes Maria deve ter ouvido Jesus falar? Então, às vezes, e escute, eu ouvi algo esses dias, não lembro de quem, mas diz que quando a gente é muito familiarizado com Jesus e pouco íntimo, a gente se torna incrédulo. O que é estar familiarizado com Jesus? Eu estou sempre nos cultos evangélicos, no meu carro eu sempre escuto música evangélica, perto de mim, no meu trabalho, ou até na minha família, tem muitas pessoas evangélicas. Eu ouço de Cristo toda hora, eu gosto de Cristo, gosto das pessoas que andam com Cristo, gosto dos cultos, gosto dos louvores, eu até dizimo oferta, eu até sou uma boa pessoa, eu estou familiarizado com a causa de Cristo, mas eu não sou íntimo dele, não tenho relacionamento com ele. E se a gente não tem relacionamento, a gente só é familiarizado. Não tem pessoas da sua família que você não fala faz tempo? Não tem? Pessoas na sua família que você não vai na casa faz tempo, que não fala por telefone faz tempo, mas você é familiarizado. Se você encontrar no mercado, você vai falar: fulana, como é que você está? E os filhos, já estão moço, está na faculdade? E tal, precisamos marcar uma coisa e nunca marca. É verdade ou não é? Sabe por quê? Porque é só familiarizado, não é íntimo. Porque se fosse íntimo, tinha ido lá sábado. Quantos estão entendendo? A gente faz a mesma coisa com Jesus. Quanto tempo eu fui familiarizado? E ser íntimo não quer dizer estar de segunda a segunda na igreja. Tem gente que está de segunda a segunda na igreja há 30 anos, e se ele falar o nome, a pessoa não sabe nem responder, vai continuar achando que é o jardineiro. Porque intimidade não tem a ver com familiaridade. A Bíblia diz que Jesus não fez muitos milagres em Nazaré, porque as pessoas eram familiarizadas com ele. Falava: isso aí não é filho do Zé? Aquele carpinteiro lá da esquina? Então as pessoas falam: é filho do Zé, é filho da Maria, é irmão do Tiago, fez faculdade comigo. Mas quantos eram íntimos? João era íntimo. Ele era tão íntimo que ele colocou no evangelho que ele escreveu, ele colocou assim: o discípulo a quem Jesus amava. Ele sabia que ele era amado. Ele reclinava no peito de Jesus. Jesus confiou a mãe dele. Quando Jesus estava na cruz, o único discípulo que ficou até o final da crucificação foi João. E Jesus olhou para ele e falou assim: filho, eis aí a tua mãe. E olhou para Maria, mãe dele, e falou assim: mãe, eis aí o teu filho. Tipo assim, eu estou indo embora, agora é com vocês. Ele confiou a mãe, porque era íntimo. Se eu não for íntimo, não adianta eu ser familiarizado. Porque o familiarizado está sempre falando que vai marcar alguma coisa e nunca marca. O íntimo não precisa de motivo para estar junto. O amigo não precisa de motivo para estar junto. Vocês estão juntos por quê? Não sei. Estou só jogando conversa fora aqui, com o meu amigo Jesus, com o meu amigo Espírito Santo. Eu não preciso de um culto como esse, sabe por quê? Eu posso ir para minha casa e continuar o culto lá. Hoje, por exemplo, o culto termina cedo. Fala: uau, que milagre. 8h20 está terminando o culto, Fabiano. Eu não mereço os parabéns? Mas de repente, hoje você estava com vontade do culto que fosse até às 10. Que o fogo descesse. Eu tenho uma boa notícia. O jardineiro está disponível. Você pode continuar o culto no seu carro e ir embora, chacatalabaxeira, e anda lá falando em línguas. Você pode continuar o culto lá na sua casa. Quantos estão entendendo, pelo amor de Deus? Eu não preciso de parede. A parede é só para juntar os amigos dele, porque Jesus se importa com os amigos. Vai lá, fala para os meus irmãos. Eles deram uma passada tão rápida que não deu tempo de falar com eles. Só você ficou, Maria. Não deu tempo de falar para eles. Eu queria falar do que eu estou fazendo. Irmão, isso é tão poderoso.
Deus quer um relacionamento íntimo, onde Ele possa falar: Marília, ouviu a voz do teu Senhor aí? Isabela, tem outra ali, ó. Falei Isabela, as duas se mexeu. Isso. Vitor. E você vai falar assim: eu sei a voz de quem é. Eu não preciso ver. Felizes os que não viram, mas creram. Fecha os seus olhos e adora um pouquinho aí no seu lugar, irmão. Você não precisa de um pastor falando o que você tem que fazer. Você não precisa de um culto quadrado. Você pode adorá-lo à sua maneira, a maneira como Ele te conhece. Você pode ouvir a voz dEle agora, se você quiser. Você pode fazer algo extravagante para Ele. Você não precisa de pessoas te conduzindo. Jesus, eu quero conhecer Jesus. Deixa Ele falar o teu nome aí no seu íntimo e dá uma resposta para Ele. Aqueles que estão aos pés, eu vendesse tudo que tenho